Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live do nosso desafio dos 21 dias. Tô vendo aqui, olha, Ivani, Luoli Social, o pessoal já tá chegando, Carlos Gustavo, Ivanise, Letícia. Que coisa linda, a turma chegando aí com força total, né? Estamos muito animados, fizemos aí essa pequena pausa do fim de semana, mas estamos aqui de coração aberto para desejar uma ótima noite a todos, desejar muita paz, muitas bênçãos no seu coração, no seu lar, e que nós possamos aproveitar essa nossa live para tranquilizar a nossa alma, para abrirmos a mente a assuntos construtivos, assuntos que nos trazem esperança, alegria, confiança em nós mesmos, confiança em Deus, confiança na vida. Então, o objetivo dessa live é exatamente isso. E o tema geral, né? O grande tema desse desafio dos 21 dias é a nossa casa mental, é a busca da serenidade, é trazer a serenidade para o nosso mundo íntimo, para o nosso universo particular. Então, fazendo assim um resumo relâmpago, nós comentamos que nessa casa mental, nesse universo particular, nesse mundo íntimo, há a dona da residência, né? Aquela que é a dona da casa, que dá as ordens, que tem a chave, que comanda a vida mental, e a dona da casa é a consciência. A consciência é a dona da casa mental. A consciência, nós comentávamos na sexta-feira, que foi a nossa última live, a consciência é a detentora do poder co-criador. A consciência é eterna, a eterna observadora, aquela que coleciona as experiências, que tudo observa, né? Que está por detrás de todas as experiências, sejam elas externas, sejam elas internas. E comentamos também, não é, dos habitantes, ou ao menos dos principais habitantes dessa casa mental, que são os nossos carinhosos, assim chamados, né, carinhosamente, os 4 macaquinhos, não é mesmo? Comentamos sobre isso, falamos, teve desenho, postamos desenho, né? Que a Luciana fez os desenhos aí dos macaquinhos, foi divertido e a gente aprendeu tanta coisa sobre esses macaquinhos, como que eles interagem, como que eles fazem uma algazarra dentro de nós. Mas na sexta-feira, ao final da live, a gente começou a caminhar, ou melhor, a encaminhar a nossa reflexão para como que esses macaquinhos acabam se transformando em gorilas, em King Kongs dentro do nosso mundo íntimo. Exatamente. Não é? Então, o macaquinho da lembrança, o macaquinho das emoções, o macaquinho dos pensamentos, o macaquinho da voz interior, aquela que está sempre julgando e sempre comparando, julgando e comparando. Esses 4 macaquinhos, eles podem deixar de ser macaquinhos e se transformar em gorilas. Em alguns casos, eles se transformam em King Kong, né? Num gigantesco e cinematográfico gorila de proporções gigantescas que não só assume o comando da casa mental, quanto
leva a efeito uma segunda ação, essa mais danosa, essa mais perigosa, que é a ação de anestesiar a consciência. Então nós chegamos aqui até a usar uma metáfora, e é claro, minhas amigas, meus amigos queridos, né? Nós já somos aqui, vou tirar os óculos, porque para enxergar de perto tem que tirar os óculos. A idade já está chegando. Somos 1.410 pessoas, por enquanto, acompanhando essa live, que a turma está chegando, tem outras lives, né? O pessoal vai chegando aos pouquinhos para acompanhar. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui fazendo o resumo relâmpago chegando no finalzinho da última live, que foi sexta-feira. Nosso encontro de sexta-feira, estamos retomando aqui na segunda, então a gente comentava de dois fenômenos. Primeiro, os macaquinhos se transformam em gorilas, em King Kongs, né? E a consciência é entorpecida, ela é anestesiada. Olha que interessante isso. E nós usamos como mais uma metáfora, porque aqui o assunto é complexo, né? É um assunto que não é simples. A gente está falando aqui de uma forma alegre, divertida, usando simbologias engraçadas, mas o assunto é muito profundo, ele é muito denso, as reflexões são sérias, né? Então, nós usamos uma metáfora aqui que é a da mistura homogênea, né? Então, o que é a mistura homogênea? A mistura homogênea é quando você pega, por exemplo, uma vasilha com água e pega uma colherzinha com sal. Aí você mistura o sal na água. O que acontece? Mistura tudo. Fica uma mistura, você não consegue mais distinguir o sal da água. Vira água salgada. Então, se você experimentar, você vai ver que aquela água está salgada, mas visualmente ela é homogênea. Aquela mistura é uniforme. Então, qual que é o segundo aspecto aqui que pode ocorrer no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental, e que é um aspecto delicado? É um aspecto delicado. É quando a nossa consciência se mistura, né? Ela que é o sal da terra, ela que dá sabor, né? Ela que tem o poder co-criador, ela que dá vida a tudo aquilo que ela toca, a tudo aquilo que ela dá atenção, ela vivifica, ela dá vida. Se a consciência adormecer, ela se mistura com esses macaquinhos e você não consegue mais distinguir. Nesse estado, nós poderíamos dizer que a consciência está adormecida. Exatamente. A consciência está adormecida. Ela está num sono profundo e a gente não consegue mais ter uma ideia clara das coisas. Os macaquinhos ali tomam conta de tudo, né? Os macaquinhos tomam conta de tudo. E olha, o Jaime tá aí. Adoro quando você fala do sal da terra, meu amigo. Super. Jaime, beijo, querido. Dá um beijo na Catarina. Hoje você postou uma foto bonita, você com ela lá. Vocês estavam lindos, hein? Que casal lindo. Muito bonito. Até coloquei lá, lindos, lindos. Um beijo, meu querido. Um beijo. Que honra ter você acompanhando a live aqui, querido. Então, nesse processo da mistura, a consciência perde o quê? Ela perde o seu poder co-criador. E ela, a consciência, entrega esse poder co-criador para um dos macaquinhos ou para os 4 macaquinhos. E aí os macaquinhos se transformam em gorilas, em gigantes dentro do nosso mundo íntimo. Então talvez você esteja perguntando, Haroldo, dá um exemplo
Dá um exemplo mais concreto. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou dar exemplos concretos. Então, é natural que todos nós, seres humanos, experimentemos com uma certa frequência a emoção tristeza. Tristeza. A emoção tristeza é uma emoção preciosa. Ela está a serviço da nossa sobrevivência física, psíquica e da nossa adaptabilidade. Porque a tristeza surge automaticamente, não é? O macaquinho das emoções joga a tristeza, nós não temos controle sobre essa ação do macaquinho, e ele joga a tristeza quando? Quando nós perdemos algo. Perdemos um nutriente, perdemos um afeto, perdemos uma oportunidade, perdemos algo. E para que essa emoção vem? Para que nós adotemos ações de recuperação. Não significa que é recuperar exatamente aquilo que foi perdido, mas recuperar algo. Por exemplo, um relacionamento que se acaba e você perde aquele relacionamento e você pensa, poxa, mas eu valorizo muito um relacionamento. Para mim, um relacionamento afetivo é muito importante, mas eu não soube priorizar meu relacionamento afetivo. Eu não fui cuidadoso, eu não desenvolvi empatia pelo meu companheiro, pela minha companheira. Eu não fui empático o suficiente, eu não coloquei esse relacionamento na prioridade que ele merecia, eu não cuidei, então eu perdi. E aí a emoção tristeza nos leva a quê? Nos leva a adotar, a transformar-nos, a nos reinventarmos para que a gente recupere, eu não digo aquela pessoa específica, mas recupere um relacionamento. E saibamos aprender o que é relacionar. Então estou dando um exemplo. A emoção tristeza é muito importante. Acontece que, se a tristeza começa a se manifestar e a consciência começa a dar muita atenção para a tristeza, o que acontece? O macaquinho da emoção vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e daqui a pouco esse macaquinho das emoções se transforma num grande gorila. Aquilo que era tristeza começa a se transformar numa grande amargura, aquela amargura vai se agravando, daqui a pouco nós já estamos vivendo um contorno de uma depressão, de uma profunda tristeza que começa a tomar conta de toda a alma da pessoa. Então, a tristeza começa a tomar conta de toda a casa mental. Então, a consciência foi dando poder. A consciência foi dando poder, foi dando poder, foi dando poder, foi dando poder, e a tristeza, o macaquinho da emoção, foi crescendo, e a tristeza vai crescendo, vira algo gigantesco. Isso acontece com a tristeza, isso acontece com a ansiedade. Como é que começa? Por exemplo, começa com uma emoção de antecipação. Você fala, nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a economia? Como é que vai voltar? Não vai voltar? Será que eu vou perder o emprego? Então começa isso, que é natural. Isso é natural. Aí isso começa a vir com muita frequência. Começa a ficar muito frequente. Então o macaquinho da emoção, ele vai crescendo. Daqui a pouco você está antecipando tudo. Daqui a pouco, 80% do seu tempo é gasto imaginando o futuro. Então, sua consciência, que é a poderosa é a consciência. Mas o que a consciência está fazendo? Ela está dando atenção demasiado para o macaquinho das emoções. Ou atenção demasiada, né?
uma atenção muito grande. Ela está focando demais. E aí eu queria retomar algo aqui. Se não está muito claro, deixa eu tentar explicar isso. Tudo que a consciência foca, ela dá poder. Tudo aquilo que é focado ganha poder. Ganha poder. Então, se eu começo a observar demais essa emoção da antecipação, essa tendência de ficar imaginando o futuro, o que vai ser, 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 isso ganha força. Ganha tanta força que daqui a pouco quem domina a minha casa mental? A emoção, ansiedade. E o que é ansiedade? Escravidão ao futuro, escravidão ao que virá. O ansioso, ele não consegue viver o agora. O ansioso, ele está sempre vivendo o que virá. Então, você coloca aqui um prato maravilhoso, ele não consegue focar. Ele não consegue. Ele não consegue aproveitar e almoçar e jantar. Ele já está pensando na conta. Aí a conta chega, ele já está pensando em pegar o carro no estacionamento. Aí ele pega o carro, ele já está pensando em abrir o portão da garagem para entrar. Aí ele abriu o portão da garagem para entrar, ele já está pensando em se vai tomar banho, entendeu? Então ele está sempre no que virá. Sempre no que virá. Esse é o ansioso. O ansioso, ele não aproveita o agora. Ele não aproveita o agora. Eu estou dando exemplos aqui do macaquinho das emoções. Mas eu posso dar da lembrança. Então, já mencionamos isso. A pessoa teve uma experiência negativa com alguém. Teve uma experiência negativa. Aquela pessoa falou alguma coisa, naquele dia a pessoa não estava bem, ou a pessoa realmente fez alguma coisa grave, prejudicou. O que o macaquinho da lembrança faz? Ele pega aquela fotografia, aquilo que aconteceu, aí ele tira a fotografia, atrás da fotografia ele coloca a data, a hora, o lugar, o nome e o CPF da pessoa. Aí ele pega aquela fotografia e faz uma moldura. Faz uma moldura da lembrança. E prega aquela foto na casa mental. Então toda hora, a consciência observa aquela foto. Aí o macaquinho da lembrança ganha força e a pessoa começa a lembrar. Lembrar o que aconteceu, aí ela sente o cheiro, ela sente as emoções que ela viveu, ela lembra. Aí ela lembra uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3, 10, 20, 50, 100, 1000. Daqui a pouco ela está acorrentada, ela está algemada naquela lembrança. Então a pessoa ficou algemada em uma fotografia. Então a vida continua, e a vida continua com 1 milhão de fotografias por minuto, mas aquela foi emoldurada. E aí o que acontece? Vem o macaquinho do pensamento e começa, mas essa experiência que você viveu é porque é o seguinte, é por isso que você não deve confiar em ninguém. Aí eu construo uma crença de que eu não devo confiar em ninguém, porque eu vivi uma experiência com uma pessoa que me feriu, que me machucou, então eu não devo confiar em nenhuma das quase 8 bilhões de criaturas humanas encarnadas, porque uma pessoa, aquela da fotografia, me feriu, me causou mal. Aí eu crio uma crença generalizada, aí os macaquinhos começam, e como a consciência está focando aquela lembrança, o que acontece? Eu fico escravizado
àquela memória, àquela lembrança, a lembrança ganha força, ganha força, ganha força e vira gigante. Daqui a pouco só tem espaço para lembrança. Então a pessoa, você pode pegar essa pessoa, você pode proporcionar a ela a experiência mais maravilhosa do universo, que ela não consegue viver o agora. Ela não consegue. Por quê? Nós falamos aqui. Vocês lembram disso? Porque a consciência tem uma lanternazinha, uma lanterna. A consciência ilumina aquilo. Se a lanterna fica parada, aquele aspecto que está focado, que está recebendo atenção excessiva da consciência, ele ganha força. Ele ganha força. Ok? Então, é isso. Era isso que a gente queria concluir do raciocínio de sexta-feira passada. Não é? Da live, da última live que nós fizemos. E aí fala, mas Haroldo, e agora? E agora? E agora? Bom, então agora é o seguinte. Para que serve a meditação? Para que serve a meditação? Primeiro, para acordar a consciência. Porque se a consciência está adormecida, se ela está absolutamente adormecida, se ela está anestesiada, eu preciso acordá-la. Acordá-la. Ela precisa sair do sono. Não é? Então, muitos dizem assim, que é natural, é normal isso. Ah, mas eu medito e não estou percebendo nada. Opa! Você está meditando e você não está enxergando os 4 macaquinhos? Não está enxergando os macaquinhos? Você parou para meditar 10 minutos e você não percebeu nenhum pensamento passar na sua casa mental? Você não percebeu nenhuma emoção? Você não percebeu nenhuma lembrança? Você não ouviu nenhuma voz interior julgando e comparando? Não. Precisamos tirar a consciência do coma induzido. Os macaquinhos conseguiram colocar a sua consciência num coma induzido. Percebe? Como é que isso é sério? Então, por exemplo, temos pessoas que, com essa quarentena agora, com esse medo da morte, medo de morrer de Covid-19, medo de morrer, medo de se contaminar, medo de perder alguém da família, medo. O medo virou King Kong. Virou King Kong. Virou um gigante na casa mental. Percebe? E o que aconteceu? A pessoa não consegue, ela não consegue mais dimensionar o medo dela. Ela não consegue dimensionar. Então, para quem está olhando de fora, às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas está exagerado. Está exagerado. Não é? Então, é como, meus queridos, nós já estamos aqui com 2.137 pessoas. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês aí embaixo, aí tem um aviãozinho. Parece aqueles aviãozinhos de papel que a gente fazia quando era criança na escola. Clica nesse aviãozinho, compartilha essa live com seus contatos. Vamos levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa ajudar as pessoas. O aplicativo Serenidade está disponível gratuitamente nessa quarentena. Nós já temos mais de 22 mil usuários, 22 mil usuários do aplicativo Serenidade. Já tem 22 mil pessoas
fazendo meditação. Então, assim, eu estou feliz, estou muito feliz, muito contente com isso. Então, envia aí, dá o seu like, compartilha a live, vamos divulgar isso, tá bom? Então, a pessoa que está nesse medo, ela não se dá conta mais de que o medo virou um King Kong e ele está exagerado. Né? O medo é um gigante e a ameaça é um ratinho. É uma formiga. A ameaça é uma formiga e o medo é um King Kong. Ou seja, o medo está extremamente desproporcional à ameaça. Percebe? Então, o medo é maravilhoso. O medo é uma bênção. O medo é uma bênção. O medo é uma reação automática a uma ameaça. Por isso nós não podemos eliminar medo. A gente não medita para acabar com o medo. A gente não medita para acabar com a tristeza. Porque medo, tristeza, raiva, inveja, ciúme são emoções, na essência, fantásticas, boas. Ela se torna prejudicial, ela deixa de ser saudável quando ela fica desproporcional. Né? Então, o medo desproporcional, ele não é salutar. Isso significa que a consciência não consegue mais observar. Aí aconteceu o quê? A mistura. A consciência que era o sal, aquela emoção, aquela lembrança, aquele pensamento, aquela voz que era a água, se misturaram. Então, a consciência adormeceu. Né? Ficou claro isso? Bom, então o que eu faço? Primeira coisa na meditação, eu acordo a consciência. Eu acordo a consciência. Então, a gente precisa agora compreender, e é por isso que nós estamos fazendo a live aqui, nós estamos refletindo sobre isso, para quê? Para a gente ganhar consciência e ganhar autonomia. Então, primeira coisa, você não é o medo. Você sente medo. Você não é o medo. Você sente raiva. Você não é a raiva. Você tem ideias e pensamentos, mas você pode mudar de ideia e mudar de pensamentos. Você alimenta crenças, mas você pode mudar essas crenças. Você tem lembranças, mas você pode ter outras lembranças. Entende? Então, quando você se define por uma determinada crença, por uma determinada lembrança, por uma determinada emoção, a sua consciência está abrindo mão do poder dela. No fundo, quem é você? Quem é você? No fundo, lá na essência da casa mental, quem é você? Você é a consciência que observa tudo. Você observa a dor, observa a alegria, você observa o saboroso, observa o nojento, você vê a ameaça, você olha para a lembrança, você escuta a voz, percebe? Você é a consciência. A consciência profunda que observa. É a consciência que é dona da casa mental. Eu diria mais. A consciência é quase que a casa mental. A consciência é o espaço onde tudo ocorre. Olha que interessante isso. A consciência é o espaço onde os macaquinhos estão, onde eles interagem. Correto? E aí, como ela tem a lanterna, como ela foca, como ela dá atenção,
a gente precisa, no início da meditação, de algumas estratégias para acordar a consciência. Percebeu? Então eu preciso de estratégias para acordar a consciência, né? A consciência é o nosso eu profundo. A consciência é a nossa verdadeira essência. A consciência é você. É você. Muitas pessoas ficam assustadas com isso. Porque elas falam assim, mas eu sou um pensamento, eu penso. Não. Pensamento é uma faculdade que você tem. Ah, eu sou minha emoção. Não. As emoções são faculdades, são características suas. A sua essência, exatamente, né? A Gesner está dizendo aí. A Is está dizendo, eu não sou o macaquinho, eu sou a consciência. Exato. A consciência é o espaço onde os macaquinhos moram. Percebe? Tem como expulsar os macaquinhos. Os macaquinhos não têm para onde ir, gente. Não tem fora. Não tem como expulsar o macaquinho, por quê? Porque não tem para onde eles irem. Eles moram. Eles moram aí dentro da casa mental. E quem constrói essa casa mental, quem abre esse espaço, é a consciência. Esse espaço é dela. Então os macaquinhos moram aí. Moram aí. Não é? Ok? Então, nós vamos perceber agora as estratégias da meditação. Quando você entende o que é a meditação, qual o objetivo da meditação, fica mais fácil praticar a meditação. Então vamos lá. Qual o objetivo da meditação? Qual o objetivo? Acordar a consciência. Tirar a consciência da mistura homogênea. Então, eu pego água salgada. Como é que eu tiro o sal da água salgada? Eu deixo a água evaporar, fica o sal. Não é isso? Se eu deixar a água evaporar, o sal não vai ficar no fundo? Então, o objetivo da meditação é separar a consciência da mistura. Separar a consciência dos macaquinhos. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Para alcançar esse objetivo, eu tenho estratégias. Ok? Quantas estratégias tem? Milhares. Milhares de estratégias. Milhares de estratégias. Né? Então nós vamos trabalhar aqui, nós vamos conversar sobre várias delas. Ok? Então, eu não quero que você tenha uma impressão de que eu estou esgotando o assunto, porque esse assunto não tem fim. Não tem fim. Né? A Elmira está dizendo, é muito difícil. Elmira, calma. É fácil. Não é difícil. Não é difícil. É fácil. E o problema da meditação é que é fácil. Não é? Porque nós não estamos acostumados com coisas fáceis. Né? A meditação é um estado natural. Ela deveria ser o nosso estado natural. O estado meditativo. Entendeu? Vamos chegar lá. Muita gente está dizendo, eu durmo. Então, é natural que isso ocorra no início? É natural. É natural que isso continue a ocorrer? Não. Não. A pessoa que não tem o hábito de ler, ela começa a ler, dá sono. A pessoa que tem o hábito de ler, ela fica 2, 3, 4 horas lendo. Isso é um hábito. É um hábito. Não é? Mudar o hábito. Então nós vamos aqui agora
a partir de agora, entendendo o objetivo, que é acordar a consciência, ok? Então, nós não podemos ter dúvida aqui. Se alguém te perguntar, para que você medita? Ah, para que esse negócio de meditação? Para que eu vou baixar esse aplicativo aí de meditação? Vou meditar para quê? Para acordar a sua consciência. Acordar a consciência? Que consciência? O que é isso? O que é acordar a consciência? Acordar a consciência? Acordar a consciência é você parar de se identificar com as suas emoções. É você parar de achar que você é as suas emoções. Ou que as suas emoções são você. É você parar de acreditar que você é o pensamento que você tem. Que você é a lembrança. Que você é a voz interior que fica julgando e comparando. Isso é acordar a consciência. E a maioria das pessoas não se dão conta de que a consciência delas está misturada com os 4 macaquinhos, como o sal está misturado com a água. A maioria das pessoas não se dão conta. Não se dão conta por quê? Por que elas não se dão conta? Qual é o poder da consciência? Vamos lá agora. Olha, isso aqui é importante, gente. Nós somos agora 2.413 pessoas. Que coisa linda! Vamos divulgar aí, ó. Clica no aviãozinho, divulga, compartilha, baixa o aplicativo Serenidade. Você vai aí no meu perfil do Instagram, debaixo da minha foto tem um link. Você clica no link, tem tudo aí. Tem o canal do YouTube, tem o aplicativo Serenidade, tem o Telegram, tem tudo. Só clicar no link, você vai ter acesso a tudo. E tá gratuito aí na quarentena para ajudar todo mundo. Quer dizer, o canal do YouTube, o Telegram, o podcast são sempre gratuitos, né? Mas o aplicativo está aí gratuito para todo mundo usar. Então, como que os macaquinhos conseguem adormecer a sua consciência? Como é que eles conseguem colocar a sua consciência no coma induzido? Como? Vamos lá. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo acompanhando? Dá um joinha aí, gente. Tá todo mundo... Tá gostando? Vocês estão gostando, gente? Tô vendo. Ah, sim, ó. O Gonçalves está dizendo, ó, ultimamente meus macaquinhos devem estar loucos, né? Ai, minha esposa tá vendo, ó, Priscila tá mandando joinha. Beijo, amor. Tá ali no quarto, ali, acompanhando minha live aqui na sala. Tá vendo? Então, tá todo mundo gostando, né? Então, vamos lá. Como é que os macaquinhos colocam a sua consciência no coma induzido? Eles vão atacar o maior poder da sua consciência. O maior poder da sua consciência. Então, eu vou usar aqui uma metáfora. Superpoder. Qual é o superpoder da sua consciência? O superpoder da sua consciência, eu vou falar ele numa palavra. Atenção. 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 Isso mesmo. A-T-E-N, C cedilha, A-O, tio. Atenção. Atenção. Esse é o poder. Esse é o poder. Tudo que a sua consciência der atenção vai crescer. Vai se destacar. Porque a consciência criadora, ela tem o poder co-criador. E como que ela transfere poder criador para as coisas? Através da atenção. Atenção. Maravilha, a Débora escreveu aí, ó, em letras maiúsculas. E isso, a Veslar está dizendo, atenção é o poder? Isso. Atenção é o poder da consciência. Então, você já pode chegar a uma conclusão comigo.
Qual que é o problema da humanidade atual? Distração. Distração. Olha, Psi Vivi está escrevendo isso, não é? Atenção, pôs separadinho assim em maiúsculo. Distração. Falta de atenção. Perfeito. Falta de atenção. Falta de foco. Desatentos. O mundo está repleto de desatentos. Agora nós vamos começar a explorar isso. E desatento, a falta de foco, a falta de atenção, isso, ó, a falta de presença, né? Falta de presença. Por quê? Eu só tenho presença se eu tiver controle da atenção. Perceberam? Quando eu tenho controle da atenção, quando a consciência retoma o poder dela, não é? Ok? Ok? Então vamos imaginar, eu vou usar uma metáfora aqui que vocês vão morrer de rir. Vocês vão morrer de rir. Mas olha, tem que arrumar um jeito divertido de explicar isso. Então, a sua consciência é o super-homem. É o super-homem. Mas os macaquinhos, eles têm a criptonita. Então, quando o macaquinho chega com a criptonita, a consciência fica fraca. O que é a criptonita? É aquilo que distrai. É a distração. A distração. A perda de foco. Ou falando de uma maneira mais profunda, é quando a consciência perde a habilidade de observar sem se misturar. Oi? Haroldo, não, peraí, Haroldo, repete. Repete. Nossa, agora foi muito, peraí. Lembra do sal? Do sal e da água. O sal não mistura com a água, não vira uma substância homogênea. Então, se a consciência começa se ela foca demais, se ela dá muito atenção a algo, mas ela não tem o controle da atenção, o que acontece? Ela se atrai por aquele algo e ela se mistura com aquele algo. Percebeu? Então, a consciência começa a observar o medo. Ó, o medo está passando aqui, ó, o macaquinho, ó, começa a passar. E desse jeito aqui, ó, macaquinho. Aí daqui a pouco começa os macaquinhos tudo pulando. Vira uma loucura. E a consciência já está começando a ficar bamba, né? Daqui a pouco, olha o que acontece com a sua consciência. Ó, misturou. Mistura homogênea. Mistura homogênea. Admilson está dizendo, nossa, tá tudo explicado, graças a Deus. Graças a Deus que eu estou aqui fazendo ginástica aqui, né? Tô usando todos os meus macaquinhos aqui para poder explicar, né? Perceberam? Aí sua consciência se mistura. Quando a sua consciência se mistura, ela perde autonomia. Autonomia. O que é perder a autonomia? É perder o poder de prestar atenção. O poder do foco. O poder do foco. Se ela perde o poder de focar sem se confundir, percebe? Porque não basta ela observar. Ela precisa observar, mas ela tem que manter distância. É isso, eu encontrei aqui a palavra. A consciência, ela tem que observar os macaquinhos, mas ela tem que manter uma distância. Porque se ela se aproximar muito, ela cola. Ok? Se ela colar, perdeu a consciência. Você perdeu a consciência. Você perdeu. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que você já viveu isso. Mas eu quero que agora você lembre. Chama o macaquinho da lembrança aí agora. Pronto, chama o macaquinho da lembrança.
Eu quero que você lembre uma situação que você viveu em que você... Oi? Pessoal, deu uma quedazinha aqui? Oi? Tá vendo? Eu chamei o macaquinho aqui, ele já veio perturbando até o sinal da internet. Viu? Eu quero que você lembre de uma situação que você ficou com muita raiva. Com muita raiva. Você ficou com tanta raiva que você perdeu o controle. Perdeu o controle. Você lembra disso? Lembra aí de uma situação. Mas foi uma explosão de raiva que as pessoas que estavam ao seu redor tentaram te acalmar. Né? A Marta diz, ó, já lembrei, já ofuscou a consciência, exatamente, não é? Tá todo mundo dizendo, sim, eu lembro, eu também lembrei aqui, mas você perdeu completamente, você virou um bicho. Você virou um bicho. Você ficou inconsciente. Entendeu agora? Você entendeu agora? O que aconteceu? Você entendeu? O macaquinho da emoção jogou a raiva. Não é? Quando que surge a raiva? A raiva surge quando você está diante de um obstáculo. Um obstáculo que está na frente, que está exatamente na frente, né? Que está entre você e o seu objetivo. Então, por exemplo, alguém já deu um exemplo aqui, né? Eu estou aqui querendo dormir, então meu objetivo é dormir. Eu estou cansado, meu objetivo é dormir gostoso. Aí o vizinho taca o som lá na altura. O som do vizinho se transformou num obstáculo para eu atingir meu objetivo, que é dormir tranquilo. Quando surge um obstáculo, a emoção que vem é a raiva. Raiva. E a raiva nos leva a quê? Ela nos leva a ações. A ações para quê? Para remover o obstáculo. Remover o obstáculo como? Contornando o obstáculo. Destruindo o obstáculo. Contornando, destruindo. Não é? Ou, vamos dizer, absorvendo o obstáculo. Absorvendo o obstáculo. Não é? Então, só que se a consciência observou essa raiva, mas ela se aproximou demais e ela se confundiu, a raiva cresceu, o macaquinho da emoção virou o King Kong e você começou a fazer o quê? Você começou a bater nas coisas, você começou a gritar, xingar, você ficou irreconhecível. Irreconhecível. Né? A raiva tomou conta totalmente da sua casa mental. Percebeu? Então, naquele momento, acabou. Você perdeu absolutamente a sua autonomia. Naquele momento. Aí vem uma pessoa, fulano, acalma, espera. Aí alguém te segura, não é? Alguém te segura, aí você vai, não é? Realmente, começa a distanciar. Isso acontece. Isso acontece. Por que isso aconteceu? Porque observou, se aproximou demais, a consciência se misturou, virou água com sal, misturou tudo, você não consegue mais distinguir, sua consciência adormeceu, agora sua consciência não
tem mais o controle da atenção, não tem mais o controle do foco. Agora, isso acontece com a tristeza. Acontece com a tristeza. Não é? Então, olha só. A pessoa primeiro ela começa, né? Vamos dar alguns focos aqui, não é? Começa assim. Foi feita uma pesquisa, eu vou citar aqui, foi feita uma pesquisa, uma pesquisa curiosa, né, na Europa, de que quando começa o verão na Europa, as taxas de suicídio aumentam. Estranho, né? As taxas de suicídio aumentam. Por quê? Porque no inverno, a pessoa estava cultivando a tristeza. Então ela estava focando na tristeza. Focando na tristeza. Ela fechada, dentro de casa, né? Ela não encontra, ela não foca, ela não dá atenção a mais nada, ela só dá atenção para a tristeza dela. Aí a consciência aproxima, daqui a pouco misturou, a tristeza começa a crescer, aí chega o verão. Chegou o verão, as pessoas saem de casa, na Europa, né? Aquele frio no verão, elas saem de casa, elas ficam felizes. Aí a pessoa que só está dando atenção para a tristeza, vê os outros felizes. Aí entra o macaquinho da voz interior, da comparação, e começa a comparar a alegria dos outros com a sua tristeza. E aquilo se transforma num gatilho para ela adotar um ato extremo de dar fim à própria vida. Percebe? Que coisa triste, não é? Muito triste. Então, mas quem deu poder para a tristeza? A consciência. A consciência deu poder para a tristeza. Foi a consciência. Isso acontece muito nas mídias sociais. A gente começa a olhar o Instagram, aí vê as fotos das pessoas felizes. Porque, claro, todo mundo só vai postar momentos felizes, não é? Então, no Facebook, no Instagram, a gente posta o quê? Momentos felizes. Aí você começa a comparar os momentos felizes dos outros com a tristeza que você resolveu focar. Não é? Então, se a gente devolve a consciência, se a gente acorda a consciência, se a gente devolve à consciência o poder de observar sem se misturar, o poder de observar sem se confundir, sem se aproximar, eu vou eliminar a tristeza? Não. Não. Eu vou começar a observar outras coisas além da tristeza. Eu vou ser capaz de focar um distanciamento, exatamente. Eu vou ser capaz de focar outras coisas para além da tristeza. Percebe, gente? Claro. Entenda, gente. Eu não estou dizendo aqui, por favor, eu não quero que me confundam. Eu não estou dizendo aqui que a gente consiga fazer isso, em todos os casos, apenas com a meditação. Ok, gente? Por favor, não vamos ser simplistas. Existem casos que a pessoa precisa procurar um terapeuta. Ela precisa procurar um psicólogo. Ela precisa procurar um psiquiatra. Correto? Então, o psicólogo, o psicoterapeuta,
com todos os recursos que ele tem, porque às vezes a pessoa está tão escrava daquele processo que ela precisa de uma ajuda profissional, ok? Então ela precisa de uma psicoterapia, ela precisa às vezes de um psiquiatra, precisa às vezes até de uma ajuda medicamentosa. Às vezes porque aquilo já afetou toda a química cerebral dela. Então, aquele processo afetou a química cerebral dela e ela vai precisar de uma ajuda de um psiquiatra, né? Ele vai fazer uma avaliação, evidentemente é um médico, não é? É um médico. Né? Então ele vai fazer uma avaliação. Se ele perceber que existem substâncias que estão faltando, ele vai auxiliar com medicamento para que aquela pessoa ganhe um fôlego, né? Para que ela tire o nariz da água. Então ela respira para ela conseguir, correto? Então, isso é importante? É importante. Como também um tratamento espiritual, religioso, junto. Então, além da meditação, uma psicoterapia, um psiquiatra, um tratamento espiritual, ok, gente? Então, às vezes, você tem que usar as 4 coisas. Tratamento espiritual, tratamento psiquiátrico, psicoterapia e a meditação. Mas eu quero deixar bem pontuado aqui que tudo isso vai fazer o quê? No final, você faz a psicoterapia, eu já fiz várias. O que ela vai te ajudar? O que a psicoterapia te ajuda? A ter uma nova consciência do que você está vivendo, não é? Não é? Não é isso? No final, você não vai ter uma nova consciência do problema, do que você viveu, da memória, das relações. Não é isso? Uma nova consciência? Um descolamento? Não é? É isso. Então, na conversa da psicoterapia, no tratamento com o psiquiatra, o que ele te ajuda? Ele te ajuda a enxergar aquela questão de um novo prisma. Então, ele vai libertar sua consciência daquela identificação. Não é isso? Ok? Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Que senão, eu não quero que as pessoas saiam com uma falsa impressão de que a meditação é um remédio milagroso que resolve todos os males, então agora você não precisa de nada. Não precisa de tratamento espiritual, não precisa de psiquiatra, não precisa de psicoterapia. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Não é? Olha que lindo. A Ilumine está dizendo aqui, ó, eu estou fazendo essas coisas juntos. Isso mesmo, querida, parabéns. É isso aí. Ok? O que eu estou dizendo é que se você ressignificar, exatamente. Isso aí, Paulo. Ressignificar. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a meditação auxilia. Ela auxilia. Eu não estou dizendo que ela resolve tudo, ok? Mas ela auxilia muito. Inclusive o seu processo psicoterápico. Inclusive o seu processo que está sendo conduzido pelo psiquiatra. Inclusive o seu tratamento espiritual. Ok? Inclusive a sua religiosidade. Porque quando você cria o hábito da meditação, por exemplo, as suas orações, elas ficam mais profundas. Elas ficam mais profundas. Não é? Porque você começa a orar com mais intensidade, você começa a aproveitar sua terapia melhor, você começa a aproveitar melhor o medicamento. Tá bom, gente? Então, eu quero deixar isso bem claro, não é? Para que a minha fala não seja interpretada de forma equivocada. Combinado? Então, amanhã, 9 horas, que agora está acabando já a live, amanhã, 9 horas, nós vamos continuar falando das estratégias para acordar a consciência e para devolver à consciência o poder do foco, o poder da atenção. Combinado? Um beijo para todos vocês, muitas bênçãos para sua casa mental,
para a sua família, para o seu lar. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Meditem. Quem não fez a meditação, olha o desafio, não perca. Aproveita para meditar e eu te espero amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, para a gente dar continuidade. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus a todos vocês. Beijo grande!